A paz do Senhor, meus irmãos. Deus seja louvado pela tua vida, pelo teu ministério, pela tua família. Amém? Que as graças de Deus venham ser contigo. Meus irmãos e minhas irmãs, você que vai ver esse vídeo, tá bom? Que Deus venha esclarecer a tua mente, porque eu quero abordar um tema muito polêmico, meus irmãos. É polêmico demais o que eu vou falar aqui, entendeu? É polêmico. O que é que eu vou falar aqui com vocês? O que é que eu vou falar? Deus colocou no meu coração e eu quero falar a respeito do vinho. Vou repetir. Eu quero falar a respeito do vinho. A pergunta que eu faço é essa: beber vinho é pecado? Sim ou não? Porque quando se fala do vinho, se fala da bebida. Cerveja, uísque, tudo que contém álcool. Será que é pecado? Mas eu quero trazer mais, meus irmãos, esse estudo. Estou meio resfriado. Mas para a parte nossa que somos cristãos, que servimos a Deus, que somos do cristianismo, né? Mas para a nossa parte. Aí eu te pergunto, será que é pecado? Sim ou não? É como eu tenho dito. A Bíblia, ela é nossa regra de fé. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é ela que nos orienta. E para a gente falar sobre isso, nós temos que ter respaldo bíblico para falar sobre esse assunto, sobre o vinho. Será que está na Bíblia? Será que existem palavras que falam sobre isso? Meus irmãos e minhas irmãs, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento vai falar do vinho. Eu vou ler algum texto com vocês aqui a respeito do vinho. Meus irmãos, existe o vinho, ele vem da uva. E a uva, para tu colher a uva, é durante um ano. Mas existe o vinho com álcool e existe o vinho sem álcool. Será que existe? Existe. E eu vou te provar dentro da Bíblia. Vinho que tem álcool é o vinho que muda a tua postura. Vinho que tem álcool, irmão, a gente sabe. Eu não vim do berço evangélico. Eu já bebi muito vinho. E o vinho muda a postura. Tem uns que bebem tanto vinho, meus irmãos, que ele perde a noção. Tem uns que bebem tanta bebida forte que ele perde o raciocínio. Tem uns que bebem tanto vinho que quer brigar. Tem uns que bebem tanto vinho que não consegue chegar para casa. Tá me entendendo? Mas para mim falar sobre o vinho, eu tenho que ler um texto bíblico contigo. E eu tenho que abordar esse assunto. E o texto que eu vou ler com vocês, eu quero ler dois textos. Provérbio, capítulo 20, versículo 1. Provérbio 20, versículo 1. É o texto que nós vamos abordar, tá bom? Provérbio 20, versículo 1. Diz assim o texto: o vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que nele erra nunca será sábio. Essas palavras aqui é do sábio, do proverbista Salomão. Salomão que está falando, irmão, que o vinho aqui, ele é escarnecedor. Salomão está falando que quem bebe o vinho, ele não é sábio.
E eu digo para você, meus irmãos, que Deus, ele condena a prática da bebida. Deus condena a embriaguez. Deus condena essa pessoa que bebe muito. Até mesmo aquele que come muito, meus irmãos. Que come além do que é para comer, chamado gula. É pecado. A Bíblia condena, irmão. A bebida alcoólica, o uísque. É um tema muito polêmico, mas Salomão está dizendo aqui no livro de Provérbios 21, todo aquele que nele erra não é sábio. Então quem bebe muita bebida, ele não está sendo sábio diante de Deus. Não está agradando a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que a gente cristão, aí eu te pergunto, o cristão pode beber? O cristão pode beber moderadamente? Meus amados irmãos, eu digo uma coisa para você. Eu não devo beber socialmente. Eu não preciso de álcool. Nós que somos cristãos, que entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não precisa de álcool, a gente não precisa de bebida alcoólica. O cristão não precisa disso. Existe 2 vinhos na Bíblia. Existe o vinho que tem fermento, que é o vinho da contenda, que Paulo diz, não se embriagueis. Paulo fala, não se embriagueis com vinho que há contenda, mas se enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Irmão, crente tem que se encher da presença de Deus, não é desse vinho aí não. Tem pessoas que botam desculpa, pode beber só um pouquinho que não faz mal, meu irmão. Isso é desculpa para beber um pouquinho. Já viu aquele ditado que Jesus falou para os fariseus? Um cego guia o outro e ambos cairão no buraco. Irmãos, um abismo chama o outro. Aí eu te pergunto, para você, meus irmãos. Primeira coisa, o cristão não precisa de álcool na sua vida, ele tem Jesus. Quem tem Jesus não precisa tomar um copinho de vinho, não, meus irmãos. Quem tem Jesus não tem que botar... mas não tem nada a ver, irmão. Eu conheço algumas pessoas, eu conheço algumas denominações. Tem pessoas que bebem. Tem pessoas que encontram respaldo bíblico para tentar se justificar, para falar que pode beber. O proverbista Salomão, Provérbio 21, ele vai dizer aqui, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que nele erra nunca será sábio. Então quando você bebe vinho, quando você bebe em excesso ou um pouquinho, você não está sendo sábio. Tá me entendendo? Meus irmãos, preste atenção. Eu vou ler outro texto contigo a respeito do vinho. Porque se você ler a Bíblia, quando Deus falou com Noé construir a arca, quando a arca, parou lá na montanha do Ararat, Noé desceu da arca porque a água tinha baixado. Ele plantou uma vinha. Irmão, olha o que o vinho faz. Noé plantou uma vinha e ele se embriagou daquela vinha. Ficou nu, meus irmãos. Seu filho se escandalizou. É isso que a bebida faz, meus irmãos. A bebida tem momento que ela nos envergonha, nos escandaliza. Tem pessoas que se entregam, meus irmãos, à bebida. Eu vou ler um texto com você, Provérbio, capítulo 23, versículo 30 e 31, diz assim: para os que se demoram perto do vinho, para que os que andam buscando bebida misturada, olha, esse aqui é o vinho
que o sábio Salomão está dizendo. Esse é o vinho que tem álcool, que tem mistura, porque o vinho ele tem mistura. Existe o vinho puro, suco da uva, e existe o vinho que tem mistura. Mas olha o que o 31 diz: não olhe para o vinho, não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Irmão, esse aqui é o puro, esse aqui é o vinho que tem álcool, que tem mistura. A Bíblia manda a gente nem olhar para ele. Isso significa, meus irmãos, que eu não devo beber socialmente. A gente não deve beber nem hipótese alguma, irmão, nem um pouquinho de vinho. Nós cristãos não precisa disso, nem hipótese alguma. Nós cristãos podemos beber um pouquinho. Esse vinho aqui que eu mostrei para você é o vinho que tem álcool, que tem mistura, que Salomão está dizendo que nós não devemos nem olhar para ele. Quando você vê uma pessoa, irmão, com o olho vermelho, olha, o vinho muda, a pessoa, o semblante da pessoa muda. Aí eu imagino, o que isso tem a ver com um cristão tomar um copinho de vinho? Ah, irmão, socialmente pode. Jesus bebeu vinho, será que Jesus bebeu vinho mesmo? Porque o único texto que fala isso, sobre que Jesus... Irmãos, eu falei que existe 2 tipos de vinho. Agora vamos lá para João, capítulo 2. Vai falar sobre o casamento em Canaã da Galileia. Jesus, ele foi convidado para um casamento. E ali tinha vinho, e tinha muito vinho. Aí eu te pergunto, acabou o vinho. O primeiro milagre que Jesus vai fazer vai ser transformar a água em vinho. Tem gente que usa esse versículo para falar que esse vinho tinha álcool. Aí eu vou te provar. Eu vou te provar que esse vinho não tinha álcool. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Abacuque, capítulo 2, Abacuque, capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, ó: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Sabe o que isso quer dizer? Que no tempo de Abacuque, o homem que dava vinho para o seu companheiro e ele se embriagasse, ele estava debaixo de maldição. Se essa pessoa desse vinho para outra pessoa, estava debaixo de maldição. Aqui está embaixo de maldição. Abacuque, capítulo 2:15. E se Jesus, no capítulo 2 de João, se aquele vinho tivesse álcool e ele desse de beber, por que o mestre falou que deixou o melhor vinho por último? Porque o vinho que ele estava bebendo tinha álcool. E o vinho que Jesus transformou ali, o milagre, água em vinho, aquele vinho não tinha fermento. Aquele vinho não tinha álcool. Era o puro suco da uva. Era um vinho que não tinha álcool, meus irmãos. Essa história que Jesus bebeu vinho, isso aí é pessoas que procuram argumento para poder beber, para falar que a Bíblia está dando argumento bíblico. Mentira, a Bíblia está dizendo que tinha álcool. Esse aqui é o puro suco da uva, meu irmão. Para analisar. Jesus era santo. Jesus não tinha pecado. Jesus foi o único homem na terra que foi perfeito. E tu acha que Jesus ia fazer? Tu acha que Jesus ia transformar um vinho com álcool para a pessoa se embriagar no meio de uma festa?
Porque quando uma pessoa vai para uma festa, qual é a intenção de ir para uma festa que tem bebida? Ficar normal? Tem uns que fica normal, tem uns que bebe socialmente, mas tem outros que bebe tanto que fica doidão, fica bêbado, muda a postura, começa a vacilar. Aí tu acha que Jesus, ele ia transformar aquele vinho com álcool? Tu acha que Jesus, quando ele chamou os 12 discípulos e ele deu a Santa Ceia, aquele vinho simbolizando sangue, o pão simbolizando o corpo de Jesus, tu acha que esse vinho tinha álcool, meus irmãos? Tu acha que Jesus ia botar um vinho que tinha álcool por discípulo beber? Agora eu vou te provar, no livro de Isaías, que existia um vinho que não tinha álcool. Era o puro suco da uva, meu irmão. O próprio cacho de uva ali. Era um vinho puro. Um vinho que nós podemos beber. É um vinho que não tem fermento. Preste atenção. Vou ler com você. Isaías, capítulo 65. Vou ler aqui na minha Bíblia. Vou abrir aqui para vocês aqui, meus irmãos, tá bom? Espero esclarecer vocês, meus irmãos. Tira a tua conclusão. Ora a Deus. Vê se é de Deus. Se você pode tomar um copinho de vinho. Amém? Ora a Deus. Vou ler aqui o Isaías 65, versículo 8. E diz assim, ó. Assim diz o Senhor. Quando se achar mosto num cacho de uva, dizendo, não os despedisse, pois há bênção nele. Irmão, Isaías está falando aqui de um cacho de uva, para não desperdiçar. Pode beber. O vinho que agrada a Deus é o puro suco da uva. Aí eu te pergunto, meus irmãos, eu te pergunto para você, o cristão precisa beber vinho? Nós que somos servos de Deus, precisamos beber um copinho de vinho, meus irmãos? Aí eu te pergunto, o cristão, ele é a luz desse mundo, ele é o sal da terra, ele precisa dar bom testemunho. Será que você está dando um bom testemunho tomando um copinho de vinho? Porque a Bíblia diz, irmão, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz, meus irmãos, que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Você sabia que o vinho faz mal para a saúde? Você sabia que o vinho faz mal? Ele faz mal para os seus neurônios, para as tuas células? Você sabia? E tem pessoas que usam um texto lá em Timóteo, que Paulo falou para Timóteo, ó Timóteo. Timóteo, ele tinha uma enfermidade, meus irmãos. E Paulo aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho. Para ele não beber só água, mas beber também um pouco de vinho. Mas aí tu tem que entender. Qual vinho Paulo está aconselhando a Timóteo? Não é o vinho, irmão, que tem álcool, não. É o vinho puro suco da uva que Paulo toma. Timóteo, toma um pouquinho de suco da uva. O suco natural. Tem pessoas, irmão, que procuram uma brecha para querer beber. Aí eu te pergunto, meus irmãos, será que se você beber um copo de vinho está te escandalizando? Será que você não escandaliza o evangelho? Eu não te aconselho, meus irmãos, beber vinho. A Bíblia condena a prática do vinho. Seja um pouquinho, ou seja um pouquinho, ou seja um copo, ou seja embriaguez, a Bíblia condena, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus, meus irmãos. Foi essa palavra que Deus mandou abordar para você. Amém? Se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, meus irmãos. Leandro Serpa, tá bom? Se inscreve lá no meu canal lá, nos ajuda lá, meus irmãos. O foco é as almas, como eu sempre tenho dito nos vídeos que eu tenho gravado, tá bom? Irmãos, pensa num jovem cheio de falha, sou eu. Irmão, eu vim do mundo.
Eu bebia vinho, eu bebia cerveja, eu fumava. Tu acha que eu vim para Jesus? Jesus me libertou, meus irmãos. Eu não preciso beber, tomar vinho, não. Eu não preciso disso, não, meus irmãos. Ei, ó, a minha consciência diz, não bebe, meus irmãos. E a palavra também me orienta a não beber. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para te dizer, tá bom? Fica com essa palavra, se inscreve lá no meu canal, Leandro Serpa, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus, lá embaixo lá, deixa o seu comentário lá, o que você acha. Irmão, estamos aqui para receber crítica, tá bom? Estamos aqui para botar cara, irmão. Botar cara. Estamos aqui para, ó. Tô aqui para apanhar também. Se você não concordar, você diz lá, meus irmãos. Tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus. Tamo junto aí, tá bom? Nessa mesma fé, nessa mesma união. Que Deus te abençoe.